Olá, é sempre um prazer estar ali conosco. Bem-vindo a mais uma edição de Cabo Verde Magazine. Nuta começa com um resumo de notícias que se marca a atualidade nesse dia de hoje, ali na país. Sadicori na Malabo, capital de Guiné Equatorial, cimeira de negócios da Confederação Empresarial de CPLP. Cabo Verde está representado no evento por uma delegação chefiada pelo Ministro de Comércio, Indústria e Energia, Alexandre Monteiro, e um representante de Laboratório Infarma e de Câmara de Comércio de Sotavento. Chefe de Estado de Cabo Verde e presidente de exercício do CPLP, Jorge Carlos Fonseca, participa na sessão de abertura de cimeira na modo virtual. Apenas uma empresa cabo-verdiana está presente nessa primeira cimeira de negócios de Guiné Equatorial. Jorge Spencer Lima, Flay Infopress, a partir de Malawi, que tinha outra empresa cabo-verdiana interessada em participar no evento, que fica retido devido à dificuldade de visto. Questionado sobre a situação, o Presidente da República volta à questão de mobilidade e anuncia que Cabo Verde e Guiné Equatorial devem assinar um acordo de mobilidade. Hoje está assinalado o Dia Mundial de Língua Portuguesa, instituído pela Unesco na 25 de novembro de 2019, e a proclamação foi subscrita por 193 Estados-membros da organização. A iniciativa parte de uma proposta apresentada para a comunidade de países de língua oficial portuguesa. Jorge Carlos Fonseca fala no papel de língua portuguesa na promoção de cultura e afirma que a língua portuguesa está bem e está recomendado, mas está defende uma política de língua na Cabo Verde. Primeiro-ministro visita o Hospital Regional Santiago Norte para saber de funcionamento das unidades hospitalar e destaca esforço de profissionais de saúde, tendo em conta trabalhos prestados a tudo utentes que procura o hospital a fim de realizar consultas nas diversas áreas de especialidades. Ulisses Correia e Silva visita o Hospital Regional Santiago Norte para tomar conhecimento de que os principais desafios que as unidades hospitalar têm estado a enfrentar. Além disso, ele aproveita a ocasião para inteira a situação atual de funcionamento da estrutura de saúde. Para já, chefe de executivo da sublinha, mas no quadro da visita, me nota uma evolução positiva na prestação de serviços. Vou constatar que há uma evolução muito positiva neste hospital que cobre a região norte de Santiago, em termos de recursos humanos, muito mais médicos e enfermeiros, principalmente muito mais enfermeiros. Tem como resultado a melhoria da prestação de serviço aos utentes, nomeadamente às pessoas desta zona muito importante do país. Estamos a falar de uma região que tem mais de 120 mil pessoas. Ulisses Correia e Silva destaca investimentos realizados no Hospital Regional Santiago Norte e avança que os recursos canalizados têm como contrapartida a redução de pressão sobre o Hospital Regional Santa Rita Vieira. E também verifica-se que bons investimentos que nós temos estado a fazer resultado de cerca de 1 milhão de contos que tem estado a equipar todos os centros de saúde, os hospitais regionais e hospitais nacionais, tem tido um impacto muito grande. Eu quero aqui aproveitar o momento para dizer aos profissionais de saúde desta região sanitária, mas de todo o país, que o Governo está com eles. Continuamos a fazer boas apostas, particularmente neste período aqui muito difícil da gestão da pandemia. A situação e o comportamento de cada um dos cidadãos é fundamental para que possamos baixar ainda mais, ter controle total sobre a transmissão e avançarmos de uma forma também decisiva com a vacinação para podermos debelar ou pelo menos manter a níveis muito baixos e estáveis esta transmissão da pandemia. Chefe de executivo reforça a importância de todo cabo-verdiano engaja na luta contra a Covid-19 no Hospital Regional Santiago Norte, unidade hospitalar que tem estado a receber trabalho no sentido de melhor atendimento em termos de demanda. Há trabalhos que estão em curso no sentido de amplificação, de adaptação, por exemplo, o setor da fisioterapia, que já recebeu também novos equipamentos. Mas conforme as necessidades, assim nós vamos fazendo investimentos. O setor de saúde é um setor prioritário, já era antes da pandemia, agora com a pandemia e depois da pandemia vai ganhar ainda muito maior prioridade. Não só por uma questão de saúde das pessoas, mas vê-se hoje de uma forma muito mais clara a ligação da saúde com a economia. E nós temos que posicionar Cabo Verde, de facto,
como um país com segurança sanitária, com bom nível de prestação de serviço aos cidadãos, às pessoas, àqueles que nos visitam, porque isto é um elemento de confiança muito importante. Portanto, aquilo que for necessário será investir para termos cada vez melhores níveis de saúde em Cabo Verde. Primeiro-Ministro, acompanhado de diretor da região sanitária, diretora de hospital regional, ministro de saúde e de outros profissionais de área da visita à unidade hospitalar da região Santiago Norte, com foco na qualidade de prestação de serviço de saúde. Ainda na Santa Catarina de Santiago, a equipa de Cabo Verde Magazine fala com o delegado do Ministério da Educação, que confirma um total de 16 casos positivos de Covid-19 naqueles 13 liceus de concelho, mas que tem perturbado o funcionamento de aulas. Na todo Santiago Norte, muitas escolas primárias, secundárias, além de jardins infantis, têm registrado casos positivos de Covid-19, onde a comunidade educativa apela à prudência. No município de Santa Catarina de Santiago tem 3 escolas secundárias que, nesse momento, juntos contabiliza 16 casos ativos de coronavírus. Napoleão Fernandes, Escola Técnica Granduque Henrique e Liceu Amílcar Cabral. Informação que foi avançado para o delegado de Educação na Santa Catarina, Nelito Mascarenhas. Nesse momento, ali não tem casos positivos nas escolas secundárias, tanto na Napoleão, Escola Técnica e também LAC. A nível de que as 3 escolas ali não tem 16 casos positivos, a nível de que as 3 escolas, incluindo alunos e pessoal e professores. Nelito Mascarenhas, delegado do Ministério da Educação na Santa Catarina, está ainda uma situação de coronavírus na meio escolar, no Conselho, é normal, mas que é preciso reconhecer o trabalho que profissionais de educação, em colaboração com outros membros responsáveis na sociedade, têm feito, mas acrescenta, mas nesse momento, esses casos positivos no ensino a ser acompanhado por profissionais de saúde. A situação de Covid no Conselho é normal, sobretudo nas escolas e nos jardins de infância. Não tem uma situação normal e nós não temos que reconhecer o trabalho que todo profissional de educação tem estado a fazer, desde apoio operacional, professores, dirigentes educativos, alunos, mas tudo também em articulação com pais em carreira da educação, com igrejas e com a sociedade civil em geral. Não tem estado também articulado com centros de saúde e também delegacia de saúde. É certo que, nesse momento, nas escolas e nos jardins, não tem alguns casos positivos, tudo assintomático, mas também que está a ser acompanhado por profissionais de saúde. Não tem número, não é? Mas para aquele que não pode falar, é um número muito baixo. Em relação a esse número de casos positivos, Nelito Mascarenhas considera que a situação é controlável e garante que tem estado a reforçar plano de contingência a fim de evitar a propagação de vírus e apela para todo alguém fazer parte nessa luta que é de nosso tudo. E nossa ideia, sobretudo, no pensar a reforçar nosso plano de contingência e a fim de não eliminar esse número ali mesmo na escola e no jardim. Assim, para modo de, em si, a escola é um espaço por excelência de luta e combate à Covid-19. Medidas devem ser cumpridas em todo lugar, sobretudo essa luta ali de nosso tudo. Nosso tudo não deve seguir orientações da Delegacia de Saúde e da Direção Nacional de Saúde, e usando máscara, fazendo distanciamento e medidas simples. Isso dentro e fora de escola. Dentro e fora de escola. Isso.
é de realça que tem estado a surgir casos de Covid-19 na outros estabelecimentos de ensino na região Santiago Norte, na ensino básico obrigatório, nas jardins infantis e também escolas secundárias, cima Liceu Luciano Garcia Norgos, que registra 11 casos positivos, um de 7 na turma que foi suspenso aulas, mas 2 na classe docente e 2 já está recuperado. Na Liceu de Tarrafal está 2 professores ativos, na Santa Cruz, na Alfredo da Cruz Silva, 4 ativos, sendo 2 é professor. Informação que foi avançada para diretores e delegados do Ministério da Educação dos Conselhos, que está flama aulas, se continua normalmente. Delegado de Saúde na Boa Vista considera grave o panorama de situação pandêmica na ilha. Elton de Luz Flama tem registrado aumento significativo de casos de Covid-19 e também de internamento. Nesse momento, na ilha, 8 pacientes estão internados com pneumonia. Devido ao aumento de casos, Câmara Municipal reúne com a Delegacia de Saúde e Polícia Nacional para falar de situação. Delegado de Saúde de Boa Vista considera que a situação sanitária na ilha, dentro do contexto atual do país, casos de Covid-19 está totalmente Elton da Luz Fleck vírus já está a circular na povoados. Tem registrado um aumento significativo de casos de Covid-19, temos tido um aumento de internamentos e os povoados também estão sendo muito afetados. Estamos com um grande número de populações nos povoados com Covid-19. Neste momento temos 8 pacientes internados com pneumonia, mas estão bastante estáveis. No mês passado estávamos a registrar uma média de 30 casos diários, que é um número bastante pela quantidade de pessoas que temos na ilha. Desde o início da pandemia, Boa Vista já acumula 772 casos de Covid-19. Só no mês passado, abril, 346 pessoas apanham Covid na ilha. Dados do Ministério de Saúde mostram que, até onde, Boa Vista tinha 139 pessoas infectadas. Delegado de Saúde, Elton da Luz, fala que tem jovens com Covid. Normalmente estamos a registrar um grande número de pessoas jovens com sintomas de Covid-19. E também jovens estão a apresentar casos de Covid grave, casos de pneumonia. Temos tido jovens com necessidade de ventilação. Então, ou seja, o panorama é grave em comparação com o ano anterior. Vírus já desgana povoados e isso te preocupa autoridades. Para modo na povoados tem gente de betes. A preocupação em relação aos povoados é precisamente isso. É o grande número de pessoas idosas. Sabemos que o Covid afeta o desfecho da doença nas pessoas idosas. É mais grave do que em comparação com as pessoas jovens. As pessoas idosas têm uma grande probabilidade de desenvolver uma pneumonia grave por Covid e uma grande probabilidade de serem internadas e também uma grande probabilidade de vir a ter um desfecho fatal da doença. E essa é a nossa preocupação. Tendo em conta que casos totalmente na ilha, a Delegacia de Saúde teve necessidade de abrir centro de isolamento na Pavilhão Seixal, que estava desativado. Até este momento, contamos com o nosso centro de cuidados intensivos na Delegacia. Para melhor atendimento e para dar melhor resposta, ampliamos, posso dizer, a nossa instituição, com a abertura do centro de isolamento aí no Pavilhão Seixal. Mais ou menos quantas pessoas estão neste momento? Neste momento estamos com 8 pessoas no Pavilhão Seixal. Todas com sintomas leves? Sim, 5 que tiveram sintomas, mas que tiveram pneumonia e outros 3 com sintomas mais leves. Aumento de casos leva a Câmara Municipal a reunir a Delegacia de Saúde, Polícia Nacional, associações, representantes de instituições públicas, operadores económicos, líderes comunitários para falar da situação de Covid-19 na ilha. Cláudio Mendonça fala que a situação é complexa. Não entendo, mas nesse momento será necessário ampliar nas bases de atuação, de forma a não penetra maior e de forma mais assertiva na população e na povoados, porque eu não tenho contactos
e casos de Covid na povoados, o que te preocupa a Delegacia de Saúde, te preocupa a Câmara Municipal e te preocupa toda a população. Nesse momento, no século 139 casos, ele é bastante chill. O número de população são cerca de 11 a 12 mil pessoas e com 4 óbitos na sua totalidade. É realmente uma situação complexa. Semana passada foi realizada uma reunião de emergência para traçar medidas de fiscalização nos espaços de atendimento ao público para se conseguir travar aumento de casos na ilha, que te preocupa autoridades. É que, segundo o Presidente de Câmara, a pandemia afeta famílias na Bobista. Acredita-me que tem afetado o Covid, o aspecto social da ilha, por causa de que a economia está virada para o turismo, e turismo é a principal atividade da ilha, e não havendo turismo, é claramente que as pessoas se carregam de rendimento, de dinheiro, para viver. Pessoas que vivem problemas graves nessa casa, provocado pela pandemia, não há outra solução se não termina o Covid e acaba o Covid na Boa Vista. A Câmara Municipal está a pretender, nos próximos dias, distribuir cestas básicas para que as famílias mais necessitadas para ajudar a minimizar a situação. Situação é considerada grave, então todo cuidado é pouco. E hoje é Dia Mundial de Labamo e o lema é Salva Vida, Limpa Bumó, uma iniciativa do Ministério de Saúde em parceria com o OMS. O objetivo é incutir nas pessoas hábito de higiene de mão para evitar infecção e complicação, principalmente no contexto de pandemia de Covid-19. 5 de maio é Dia Mundial de Lavagem de Mão e para essa data que passado despercebido, o Ministério de Saúde, em parceria com a OMS, realizar uma palestra virtual tendo em conta o contexto no que nós vivemos, que é a pandemia de Covid-19. O objetivo é incentivar pessoas a lavar as mãos frequentemente, porque, segundo Jorge Barreto, Diretor Nacional de Saúde, está a fazer grande diferença nos resultados, sobretudo na prevenção de infecção. Foi instituída a data também para chamar a atenção, sobretudo, que a higienização das mãos poderia ajudar a reduzir consideravelmente a mortalidade infantil relacionada às doenças diarreicas e às infecções respiratórias. Portanto, faz todo o sentido, no momento em que nós estamos, numa pandemia de uma infecção respiratória, assinalar a data, que anualmente é assinalada, mas chamando a atenção pela sua importância. E hoje nós temos uma atividade virtual, porque as circunstâncias não permitem fazer aglomerações e ajuntamentos. Vamos fazer um pequeno webinar assinalando a data e chamando a atenção para a importância da higienização das mãos para o cuidado dos doentes. Lavar sempre a mão é um hábito de higiene de grande importância no combate e complicação que pode surgir depois da infecção. Um ponto importante que nós gostávamos de destacar é que atualmente utiliza-se bastante o álcool gel, mas o álcool gel não substitui a lavagem das mãos, por exemplo. Então, sempre que possível, as pessoas devem lavar as mãos com água e sabão para retirar também a sujeira e ajudar na higienização e na desinfecção também, mas sobretudo nos cuidados de saúde, nas instituições de saúde, a higienização das mãos é extremamente importante, porque, como já sabemos, reduz consideravelmente a possibilidade da pessoa ter uma infecção e de vir ter complicações decorrentes dessa infecção. Esse evento está acontecendo sob o lema Salvar Vidas, Limpar Bosmont. Com a pandemia de Covid-19, receitas de taxa turístico pago para turistas na Cabo Verde. Esse dado ali aumenta. Dados do Ministério de Finanças apontam para uma queda de cerca de 96% em fevereiro comparado com o ano 2020. Receitas de taxa que turistas pagam na Cabo Verde de forma obrigatória cai 96,7% em fevereiro em relação a 2020 para cerca de 55 mil conto.
que ele pamode muito baixo procura turística provocado pela pandemia de Covid-19, conforme te indica dados oficiais. Nota cita um relatório do Ministério de Finanças em que receitas de contribuição turística cai de 179 milhões de escudos na fevereiro de 2020 para 6 milhões de escudos se no comparar com o mesmo mês de 2021. Com algum retoma turístico no início de ano na Cabo Verde, principalmente na Ilha de Sal, receita com essa taxa mais que duplica de janeiro para fevereiro. Período de inverno na Europa é, por norma, época alta na procura turística na Cabo Verde, cenário que repete esse ano para modo de restrição de viagem e confinamento na muito país europeu. Desde março de 2020, quando a pandemia começa na Cabo Verde, que turistas quase que visitam ilhas de arquipélago. Depois de registrar um recorde de 819 mil turistas na 2019, seguido de queda superior a 60% na 2020, setor que te garante 25% de produto interno bruto, PIB de Cabo Verde, hoje a receita de contribuição turística está caindo para mais de 60% no ano passado. Esse ano, Cabo Verde está espera arrecada 613 milhões de escudos, com o pagamento de taxa obrigatório para parte de turistas. De acordo com dados de documentos de suporte à Lei de Orçamento de Estado para 2021, receitas de contribuição turística deve crescer 19,4%. Na 2019, aquele imposto ali garante um máximo histórico de 992 milhões de escudos de receitas. Momento gosta de língua materna com nosso colaborador Marciano Moreira, que é estudioso de crioulo. Acompanha. Demanda tudo telespectador mantenha. Primeira pergunta. O que é Sissi? Segundo o dicionário de Manuel da Luz Gonçalves, Lajar Fogo está falado Sissim. Sissi significa vazio, sem nada. Tem a expressão passissi, que significa sem motivo. Exemplo de vazio. Minha bolsa está sissi. Exemplo de sem motivo. Ele chateia comigo passissi. Segunda pergunta. Qual que é o significado de jorombo? Segundo o dicionário de Manuel Veiga, Lajar Fogo está falado o rombo. Jorombo significa uma forma de movimento balé de tente para separar que as parte mais leve de que as parte mais pesada de alguma mistura. Exemplo, jorombo farelo para separar de milho cozido. Terceiro, última pergunta. Para modo que o governo escolhe a capa para representação que? De que bufla uma criança para escrever na português, por exemplo, palavra quadra, ele fica na dúvida modo ele está escrever se com C, C-U-A-D-A, se com Q-U-A-D-A ou se com capa, K-U-A-D-A. Para acabar com esse sofrimento para crianças de futuro, o governo tem que seguir o princípio de escolher só uma maneira de representação que, na tudo palavra cabo-verdiano que som surge, ou só com C, ou só com Q, ou só com QU, ou só com K. Na edições anteriores, dias rubrica Língua Materna, no Ojama, se o governo escolher a C para representação que, ao ser um problema para criança de 6 anos, lê palavras cima quel, que ficava escrito C-E-L, ou palavras cima que ficava escrito C-I. Se o governo escolher que para a representação que, ao ser um problema para criança de 6 anos, que tem que aprender, mas na português só ele pode usar QU
e na cabo-verdiano só ele pode usar que para representar, por exemplo, cama, que AM, aquele, que é ele, que e etc. Se o governo escolher que o para representação que, ele será mais trabalhoso. Em vez de usar uma letra, alguém tem que usa 2 letras para representação que. Partindo de português, no tema 4 alternativas para representação que. Ou só com C, ou só com que, ou só com QU, ou só com K. Ora, já não olhamos C, que e QU que está servir direito. Portanto, fica só a alternativa K. E o uso de K para representação que tem nenhum daqueles inconveniências que em linha e que existe se não usa C ou Q para representação que. Trocado as razões objetivo, o governo escolhe K para representação que. Não te lembra ali hoje, hoje é dia mundial de Labamó, quem é que creva Labamó faz, não está fazendo um intervalo, não está volta, já. Olá, mais um beijo, bem-vindo à segunda parte de Cabo Verde Magazine. É sexta-feira, Centro Cultural de Mindelo recebe evento intitulado Bibê na Fonte Santo Antão, História, que convite para uma viagem para costumes, vivências e tradições orais de Ilha de Santo Antão. Uma iniciativa de contador de histórias, Adriano Reis, que tem como convidados atores Jorge Martins e César Leles, do grupo Juventude em Marcha. Adriano Reis é profissional de tradição oral na Portugal e outros países da Europa. Imigrante já tem mais de 20 anos, sente necessidade de regressar para Cabo Verde para recolha de tradição oral, vivência e crença de sua terra. Mas também sentir, enquanto contador de história, fazer a partilha mais genuína possível. E aí houve necessidade de há 3 anos criar esse projeto que é o Regresso à Terra, para sentir, para além disso também, há um processo de recolha de peças etnográficas. Reis já esteve na cidade de Praia com profissionais de Biblioteca Nacional e do município de Ribeira Grande, Santiago, para recolher nessa primeira fase do projeto. Depois não passar para a segunda fase em Santo Antão, Ribeira Grande e Porto Novo, mas privilegiando sobretudo o interior profundo, tipo Lagoa, Monte Joana, Lonfogueira, Ribeira da Espata, e também ter encontros com monitores, professores, para não trocar experiência. A última fase é escrever tudo e recolha segundo seu olhar. Porque também há uma preocupação enquanto contador de história e enquanto cidadão cabo-verdiano, é muita perda que não tita ter, como por exemplo, ao conversa com o Jorge Martins, que é o consultor técnico do projeto, estou muito preocupado que a língua de Santo Antão tita ficar muito próximo de São Vicente ou vice-versa. E o linguajar também nos preocupa, porque em Santo Antão há pessoas que nunca saíram de lá e ser crioulo é o único puro que não toca. Centro Cultural de Mindelo é parceiro desse projeto. Eu também realmente convido as pessoas, muitas quais, a partir da exposição que nós temos lá na grande salão, também a partir das histórias de Santo Tomé. Portanto, eu não fazer diretamente o levantamento com pessoas que também contam a história ou vivências de Santo Tomé. Portanto, a partir daí nós lançar esse segundo, a partir da oralidade, digamos assim, depois dessa grande apresentação que Adriano tem a fazer no Centro Cultural de Mindelo, juntamente Malelis e Martins. Portanto, a história de Santo Antão está a trazer-nos, digamos assim, um ponto daquilo que nós estamos a gostar de ouvir, que é a outra história, sem ser teatralizado nesse caso. Portanto, ouvir histórias é um ato de Cabo Verde, é um ato partilhado de todas as ilhas, e recuperar é realmente recuperar também um dorso fundamental da nossa cultura. Esse evento Bibê na Fonte Santo Antão História acontece esta sexta-feira no Centro Cultural de Mindelo, na São Vicente. Além desse contador de história, ele tem como convidados Jorge Martins e César Leles, do grupo Juventude em Marcha.
Cantora mindelense Vanessa Delgado lança single Súplica, que promove seu segundo disco, que deve estar no mercado em breve. Nesse novo trabalho, que já está nas plataformas digitais desde sexta-feira, esse tema de joia está parece no estilo Cabo Love e o que tem merecido algumas críticas. Apesar de que ele, cantora que está falando, a intenção foi boa, está considera que a aceitação tem sido positiva. Essa é a nova versão de Morna Súplica, da autoria Joia. Agora, Cabo Love, na voz de Vanessa Delgado. Esse single, que na plataforma digital deste sexta-feira, com a assinatura de Joy Delgado, é tema de promoção do novo disco dessa cantora, que está na fase da produção. Vanessa considera que as primeiras reações a esse lançamento têm sido bom. Nós lançamos Súplica de Joy na versão Cabo Love sexta-feira, dia 30. E ele te receber visualizações, nós receber feedback também de pessoas, te dão parabéns, e dizer que as músicas tocas e emociona. E sentir saudade de terra, o feedback de ser positivo. Tinha gente lá fora também que é profissional de comunicação também te chamam para entrevistar me falar desse novo trabalho. Hoje ainda tem uma entrevista com Valdir Alves, ali para meio-dia e meia, falar desse trabalho, mas Pedro Chantres também vive na América. E assim, nesse pouco tempo que não lança a script, ele tem uma ótima aceitação. Mas Vanessa também é par de que as vozes que têm manifestado seus desagrado pelo facto dessa música ter sido gravada numa outra versão, que não aquele original, opinião que ele te respeita. Entretanto, ele te garantiu que a intenção foi boa, já que ele é uma música que ele te gosta e que ele te respeita também. Tem gente que te critica naquele facto de assim, que eu não te entendes. Eu já ouvi a música como morna. E me respeita seja a opinião também que é numa terra democrática e cada pessoa tem direito de dar a sua opinião. Fazer uma versão diferente. Sim, simplesmente não queria fazer uma versão dançante. Ele é um grande morna, eu conheci também ali na Cabo Verde. Não gostei dele, não tinha que seria interessante não ver num estilo dançante, já que aquele morna serve mais para a pessoa relaxar. Ele é um grande morna também e não tinha o respeito para ele, não tinha que ele devia ser conhecido também numa versão mais dançante. Vanessa te dizer que a ideia de gravar esse tema no outro estilo partiu de ser pai, que é também ser empresário, e ele agradar produtor e arranjista Joy Delgado e ele próprio gostou. Essa música te integrar no CD desse cantora que ainda tem data de lançamento. Ele é um disco que tem 8 faixas, composto por Funanã, Coladeira, Cabo Love, seu estilo, participação de Johnny Ramos, Johnny Fonseca na guitarra, Irina Monteiro na guitarra, Joy na produção musical, tem Jânio Smith também que participa a nós, tem participação de Pelé Fonseca também. E existe alguma informação que pode bater da absoluta. Vou dizer ainda que tem data, nem nome disco. Ainda não tem data, mas se Covid não te espera aquela hora certa, mas melhor para não lançar. E ainda não tem aquele nome para dar nesse novo disco, que ainda não te pensa, não te espera dizer tudo, depois não, já vai pensar naquele nome. Novo disco que tem participação de vários nomes conhecidos no mundo da música de Cabo Verde. Vanessa Delgado tem 24 anos. Ele dá primeiro espaço na música em 2015, na Noites de Mindelo, e em 2019, que incentivo de ser pai. Ele grava seu primeiro disco intitulado Sonho Realizado. Sucessos para Vanessa Delgado. Morabeza é título de primeiro single e videoclipe de Eden Fonseca, jovem de Mindelo, que hoje gosta esse sonho realizado, mas quer bem mais longe.
Por isso, esta trabalha nesse álbum que deve estar pronto no fim desse ano ou no princípio de 2022. Música começa a trazer parte de vida de Éden Fonseca desde que ele estava a estudar na escola Jorge Barbosa, na São Vicente, e onde é que ele fazia parte do coro dessa escola. Despertar tudo minhas curiosidades em termos de instrumento, em termos de voz, foi derivado à minha entrada no grupo coral Jorge Barbosa. Da lá, beta de entrar mais nesse mundo e tocar na noite. Mas Éden tinha sempre sonho de ter um trabalho de seu. Sempre tocar uma pessoas, tocar violão, violino, mas sempre queria cantar também, e sempre cantar, até que me acompanha a mim mesmo. Minha voz e violão nos dois atividades, e sempre gostar, sempre foi uma coisa que eu queria fazer. E agora eu decidi que eu estava a tentar lançar a minha carreira, mas muitas esse produtor, esse label que quis trabalhar a mim, então foi no útil ao agradável. E desde junção Saí Morabeza, primeiro single de Éden Fonseca. De falar sobre Cabo Verde, de falar sobre esse sentimento de hospitalidade que o povo cabo-verdiano tem e que consiste, que é Morabeza, essencialmente, de falar sobre que as coisas que caracterizam Cabo Verde, ser mar, ser seu, ser gente, essencialmente. Olha, na todas as plataformas, vou poder achar vídeo no YouTube, só pesquisar Éden Morabeza e ter aquele áudio, está na Spotify, Apple Music, Deezer, tudo que as plataformas tem, está lá. Morabeza está a misturar dois estilos de música. É tipo um funk assim, depois lá no filho da coladeira. Ele é bem fresh, ele é bem... ele transmite uma energia boa, que é lá que é a intenção. Éden está a preparar o lançamento de um álbum previsto para fim de ano ou princípio de 2022.